Boa tarde, sou Elvis Rafael. Nosso grupo, da disciplina de Introdução a Sistemas Inteligentes, realizou a análise estatística da correlação de doenças cardiovasculares. O grupo é composto por Arthur Lima, Bruno Merlino, Elvis Rafael, que sou eu, João Vitor Gomide e Matheus Rezende. Nesse artigo, realizamos a inferência estatística analisando a base de dados obtida no Orange, cujos dados se referem a uma amostra de 303 pessoas e detalha-se sobre os dados, sobre fatores de risco que podem levar uma pessoa a um ataque cardíaco. Os resultados apresentados referem-se a 13 resultados de testes de saúde, como, por exemplo, idade, gênero, nível glicêmico, colesterol, resultado de eletrocardiograma, entre outros exames. O objetivo deste artigo será analisar quais fatores de risco possuem maior correlação com o agravamento de doenças cardiovasculares. Partindo deste, a gente desenvolveu uma análise, primeiramente dividindo a amostra entre gênero e idade para validar a premissa base que homens mais velhos e com alguns fatores de risco já apresentados são mais propensos a infarto. Como dito anteriormente, pessoas do sexo masculino e com idade mais avançada apresentam mais risco de infarto. Inicialmente foram recolhidos e descritos em uma planilha do software Microsoft Excel todas as informações obtidas no banco de dados depois da importação desta mesma base do Orange. Como o grupo não possui nenhum conhecimento técnico de saúde, foi realizada uma pesquisa de cada uma das coletas de fatores de risco expostos e com isso iniciaremos os cruzamentos da base. Ao todo são 1.872 dados para serem analisados e após a descrição foi estabelecido um campo a ser investigado que corresponde à problematização deste artigo, que é a identificação de como o diagnóstico dos fatores de risco podem influenciar na saúde da pessoa pesquisada. Por isso, basearemos nossa informação a partir de algumas perguntas a serem respondidas. Se o fator idade e gênero estarão correlacionados a problemas no coração, quais os fatores de risco que podem influenciar em pior e até uma doença cardíaca, como diabetes e colesterol? Quais potenciais soluções teríamos para aplicar diagnósticos precoces para diminuir a incidência de doenças cardiovasculares? Por meio dessas perguntas, conseguiremos estabelecer de que maneira os fatores de risco podem influenciar na saúde da pessoa. Demonstraremos as análises abaixo, cruzando os dados e validando as premissas que foram mencionadas anteriormente, apresentando os resultados. O problema foi identificar de que maneira podemos fazer o cruzamento dos dados entre gênero, idade e fatores de risco, relacionando com a tendência de desenvolver doenças cardiovasculares. O workflow utilizado no Orange foi o seguinte que está demonstrado aí na tela, como todos podem ver. Visualizando o banco de dados dentro do Orange. O espaço amostral, como dito, 303 pessoas em 13 perguntas, 13 aspectos a serem analisados. Em seguida foi construída a passada tabela, construída no Excel, passada como base de dados no software Orange, onde foi realizada a análise exploratória, aqui um gráfico XY, onde de colesterol, de taxa de colesterol por idade, apresentando sendo maiores em idades mais avançadas. Após analisarmos todos esses gráficos, os diabéticos da base, que são 15% do total, destes 92%, destes 15%, 92% estão com colesterol acima do normal. Ao compararmos com não diabéticos a amostra, 258 indivíduos, dos quais 83% estão com colesterol alto, acima do normal, que seria a concentração ideal seria de 200 mg de colesterol por decilitro de sangue, considerado normal, sendo estes 143 homens, que é 55% da amostra. Em continuidade com o comparativo total, 24 pessoas estão com um diagnóstico que pode vir a um problema cardíaco futuro, em comparativo com o grupo de não diabéticos,
mas com um elevado nível de uma elevada concentração de colesterol no sangue, que representa potenciais problemas de eletrocardiograma em 51% dos casos. Neste aspecto, podemos inferir que diabetes e colesterol alto podem ser fatores decisivos para um quadro de potencial risco em eletrocardiograma. Ao compararmos idade, nossa base possui 216 pessoas acima de 50 anos, cuja idade é mais avançada. Apresentado a disposição das 303 pessoas, dentre as 303 pessoas, 206 eram homens, 97 mulheres. Destes homens, 102 homens, quase aproximadamente metade, apresentam um ECG normal e 4 apenas são diabéticos. Dentre as mulheres, 97, dentre as 97 mulheres, 49 apresentam um ECG normal e de todas essas, 15 são diabéticas. Nós podemos também inferir, como considerações finais, que há uma correlação entre o perfil da pessoa presente na base, principalmente no que diz respeito à idade, níveis de colesterol glicêmico e potenciais riscos coronários. Notamos que quanto mais velho a pessoa é, mais propensa a pessoa a ter diabetes, principalmente em casos de pessoas de idade mais avançada trazerem fatores de risco ECG. A métrica abordada foi utilizada a correlação de Pearson, que é uma técnica para se medir duas variáveis que estão relacionadas de maneira linear. Essa técnica também pode ser chamada de razão de Pearson, R de Pearson, correlação produto-momento de Pearson, ou mais coloquialmente, de correlação de Pearson, como dito anteriormente. Exemplo. Após os estudos sobre o assunto, por não sabermos muito sobre a questão da saúde, como pela base de dados são 7 pessoas que possuem algum problema cardiovascular fixo e pela base de dados, todos com idades maiores de 42 anos. Foi feita uma previsão que quanto mais o tempo passar, quanto mais a idade fosse avançar, com a evolução da energia e nossa dependência dela, ficamos cada vez mais sedentários e cuidando menos da nossa saúde, como a alimentação, exercícios físicos, fazer exames, ir em médicos, diminuir a quantidade de besteiras, parar de tomar refrigerante, etc. Então, concluímos que com o passar do tempo vai aumentar o número de pessoas com algum problema cardiovascular fixo, cada vez mais novos, e com isso ficando pior à medida que essas pessoas ficam mais velhas, por conta de começar a ter um problema mais novo. E sobre o software Orange, achamos muito interessante esse trabalho, pois aprendemos a trabalhar com este software e com isso vimos como ele é importante para a aprendizagem de máquina e análise de dados. Com isso vimos que isso é importante para o mercado de trabalho, visto que cada vez mais utilizamos estes dados para aprender cada vez mais com inteligência artificial e também para nós mesmos analisarmos alguns comportamentos da sociedade em geral. Ao fazer as nossas pesquisas, chegamos à conclusão de que a alta taxa de colesterol no sangue influencia diretamente a taxa de problemas cardíacos, como mencionado anteriormente, assim como a idade, porque quando a pessoa tem a idade mais avançada, a tendência é o colesterol aumentar e piorar o estado cardíaco da pessoa. Muito obrigado.